amigos e amigas, integrantes do nosso GT de Igualdade Racial. Agradeço a presença de todos, agradeço a presença do Dr. Márcio, nosso Procurador-Geral, agradeço a presença da professora Lia. Nós vamos iniciar essa nossa reunião, lembrando que se trata de uma daquelas reuniões que a gente chama de formação, naquela nossa pretensão de sermos nós, integrantes do grupo, capacitados suficientemente para discutir e enfrentar as questões relativas à igualdade racial, racismo, ações afirmativas. Então é a nossa segunda reunião deste formato. Fizemos a primeira com o professor Silvio de Almeida e hoje fazemos com a professora Lia. Então, antes de apresentá-la, passar a palavra com muita alegria ao nosso Procurador-Geral, Dr. Márcio Fernando Elias Rosa, que tem sido um incentivador, um grande abonador das nossas iniciativas do grupo, do que nós conversamos, deliberamos. Ele tem se informado minuciosamente do que temos discutido nas nossas reuniões e tem sido um entusiasta do caminhar do nosso grupo de trabalho. E hoje a sua agenda permitiu que ele estivesse conosco, não só para conhecer o grupo, mas também para prestigiar o evento com a professora Lia. Muito obrigado pela presença, Dr. Márcio. Bom dia a todos. Eu quero primeiro saudar a professora Lia, Schuckmann. Seja bem-vinda a São Paulo, ao nosso Ministério Público. Professora, muito obrigado por aceitar o convite, obrigado por participar desta manhã com os nossos colegas, servidores, colaboradores, enfim, com o Ministério Público de São Paulo, revelando um pouco do seu conhecimento, para que nós dele possamos nos apropriar e, a partir disso, formar algum juízo de valor sobre essas questões que interessam a todo promotor de justiça, a todo procurador, a todos os homens e mulheres que executam o Ministério Público, o papel do Ministério Público, mas certamente, seguramente, como não há nenhum processo educacional, que também não nos oriente para a vida pessoal, talvez até mais importante do que isso, possamos nos apropriar para presidir as nossas vidas pessoais, pessoais, sociais, no ambiente familiar e em outros ambientes. Muito bem. Por que que eu apoio esse tipo de iniciativa e o que é que gostaria que ficasse dessa minha participação muito breve aqui? Eu vim para cumprimentá-lo, para prestar homenagem, mas também para dizer, Valério, meu estimado Valério, que coordena o núcleo, para todos os que estão aqui. É mais para revelar aquilo que o Procurador-Geral pensa, muito embora o Procurador-Geral não tenha nenhuma importância diferenciada em relação aos demais promotores, procuradores e aos nossos colaboradores. É apenas aquele que, na instância da administração superior, representando o Ministério Público, toma decisões políticas e estratégicas, e, se há alguma importância, ela radica nisso. Eu, como todos vocês, ou quase todos vocês, eu talvez tenha cometido aqui um pecadilho, não tenho conhecimento científico suficiente para uma abordagem crítica de um problema gravíssimo, que é a intolerância que resulta das diferenças, das alteridades próprias de qualquer sociedade organizada. Mas sei que nós não estamos diante de uma virtude, mas sim diante de um problema, de um pecado, que tende a ser fator de discriminação, que tende a ser um grave entrave nas relações pessoais, sobretudo para aquele que é, de algum modo, objeto de discriminação. Conquanto não tenha conhecimento científico, para dizer, olha, a causa determinante desse resultado é esta ou aquilo, e aí gerir o problema, tentar gerir o problema, eu sei que ele resulta em efeitos muito deletérios, efeitos danosos na vida das pessoas e das instituições. Por que, como Procurador-Geral, eu tenho que apoiar esse tipo de iniciativa? E acho até que o Ministério Público de São Paulo, o Ministério Público Brasileiro, tarda em iniciar um processo de revisão de suas práticas. Porque... Oi?
chegando atrasado. Porque eu não acredito em nenhum resultado positivo ocorrerá se as instituições democráticas não estiverem, de fato e verdadeiramente, inseridas nesse debate. A sociedade não é autossuficiente a ponto de romper esse tipo de barreira, não é? E nem os homens conseguem, isoladamente, a menos que fosse um super-herói, mas os super-heróis existem só nos quadrinhos, né? Ou no imaginário das pessoas, romper fatores ou barreiras de discriminação, de desigualdade injustificável. Acho que as instituições, e quando eu falo instituições, óbvio, falo primeiro do Ministério Público, porque a obrigação primária é nossa. Depois vamos cobrar do Legislativo, do Judiciário, né, das universidades, etc. Mas a primeira obrigação é nossa. Se não estiver inserida na vida coletiva, ele não vai conseguir identificar as mazelas da vida coletiva. O grande problema no Brasil, se é que é um problema, na minha percepção, é que há um distanciamento muito grande daquilo que é papel dos poderes do Estado, das instituições do Estado, e eu incluo as universidades como instituições, para aquilo que acontece no dia a dia, não é? Posso dar alguns exemplos para todos vocês, até a título de ilustração. Eu só vou trocar a cadeira, que essa aqui está com café, está me incomodando. Desculpa, professora. Estou falando e a cadeira está abaixando. Será que eu estou indo tão mal assim que a consciência está pesando e eu estou me sentindo cada vez menor? Tá certo que eu estou confessando minhas fraquezas, né? Mas não preciso me diminuir fisicamente aqui, materialmente, não vou. Mas me perdoe a informalidade. Mas o grande problema é que, às vezes, me parece que os poderes do Estado, e o MP se inclui, óbvio, como instituição, vivem num plano ficcional. Como se a lei mudasse a sociedade, como se a sentença mudasse uma realidade, não é? Como se a nossa denúncia por si só já fizesse justiça, não é? E não se trata disso. O que muda a vida das pessoas é o cotidiano das pessoas. É a sociedade que deve mudar as leis, não a lei que muda a sociedade. Acho que há uma prática, quase que no Brasil, de se atribuir responsabilidade a esse ente coletivo, imaginário que é a sociedade, que diz a culpa é da sociedade. Como se ela não fosse integrada por homens, por mulheres, não é? Com as suas maiorias ou com suas minorias, mas o fato é que, como se ela caminhasse sozinha. O homem caminha por onde caminham as instituições, eu acho. Eu não vou ficar para ouvir a professora Lia, porque não posso, porque tem um receio grave de ser muito corrigido. Mas, desculpa, mas é porque eu estou falando fruto da minha apreensão e não do meu conhecimento científico. Só estou revelando exatamente o que penso a respeito disso para vocês. Digo, o Márcio está errado, o Márcio está correto, mas o homem caminha por onde caminham as instituições. Não que ele não seja capaz de romper ritos já pré-estabelecidos, mas dificilmente, raramente, se é que algum dia aconteceu, o homem isoladamente, né, com a sua individualidade, fez mudar uma sociedade, um padrão cultural. Talvez Cristo tenha tido essa pretensão, né? Mas de resto, eu não vejo como possível. Daí porque só será possível se as instituições ditas democráticas cumprirem o seu papel de vivência na mesma coletividade, na vida coletiva. E daí, então, extrair medidas e ações práticas. A boa vontade dos homens, a boa vontade, não é suficiente para garantir respeito às diferenças, às alteridades, para refrear a intolerância, que talvez seja um comportamento simplesmente humano que deve ser refreado, não é? A boa vontade, essa conduta virtuosa das pessoas, a conduta adequada das pessoas, não dá segurança para que tenhamos o desenvolvimento de uma sociedade, no mínimo, mais justa. Também não acredito, professora,
seja possível desenvolver projetos de nação, de país, projeto nacional. Veja, estou falando de nacionalismo proibido. Não me parece impossível que um projeto de nação não possa respeitar a multiplicidade cultural, étnica e tudo mais que presente no Sudeste. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Não se pode confundir a ideia de ter um projeto de país, um projeto de Brasil, não é? Não há pecado algum em falar, não, seremos autossuficientes, o Brasil será um povo com uma identidade própria. Isso não exclui outros povos. Não se confunde o nacionalismo do início do século XX, enfim, não estamos falando disso, não estamos falando da Alemanha nazista, não se trata disso, muito pelo contrário, né? Ao contrário, nós precisamos estabelecer um projeto de nação que reconheça a multiplicidade do povo que habita esse território, esse povo que forma uma sociedade. A ideia de cidadania, que eu acho que o Ministério Público tem o dever de defender, é a cidadania que transcende diferenças pessoais, culturais, peculiaridades. Bem, no campo mas é que eu estou inserindo, no ambiente geral de intolerância, né? O Brasil herda uma distinção étnica, né? Portugal, etc., que tem se conservado de muitos modos, né, ao longo de toda a sua história. E falo do projeto de nação, né, projeto nacional, projeto do Brasil, né, porque me parece que esse é o discurso que falta na política brasileira. Quer dizer, o que é o Brasil? O que é o Brasil? Há uma citação que eu gosto de fazer, eu estou encerrando. Que interessante, quando a Alemanha nazista invade Paris, quer, enfim, estabelecer o poder político sobre a França, e de fato acontece, há quem diga que Charles de Gaulle foi procurado para se entregar, junto com tantos franceses que se entregaram, e ele teria resistido, dizendo o seguinte: na minha ideia de França não há capitulação, na minha ideia de França só há resistência, na ideia que eu tenho do meu povo só existe a possibilidade de resistir, ainda que seja até a morte, mas jamais de me entregar. E eu fico pensando o seguinte: mas tudo em favor do quê? A favor da multiplicidade e não da bandeira francesa. Não se trata disso. Estamos falando aqui de defesa de símbolos, estamos falando de afetação às pessoas, querer bem às pessoas, não é? Será que a nossa história é marcada por essa visão de unidade suficiente? Qual é o ponto que nos une? É só a identidade de língua? O fato de falarmos português ou brasilianês, né? Português aqui, ou temos outros fatores que nos aproximam? Eu quando patrocino, quando apoio um encontro como esse, que não envolve só promotores de justiça, mas tem a ambição de trazer também nossos colaboradores, todo mundo, tenho a pretensão de inaugurar junto com vocês um capítulo em que o Ministério Público de São Paulo examina a sua própria consciência, né? Ou quer formar a sua consciência. É isso. Mais do que uma postura crítica de tudo quanto já se passou, é necessário que saibamos que algo precisa ser feito e que podemos fazer, sem renunciar às suas convicções pessoais. Óbvio, evidente, lógico, isso nem precisa ser dito, mas é sobretudo assumir um discurso um pouco mais científico. Para isso é indispensável que tenhamos professores como a professora Lia, né, no nosso ambiente, para nos mostrar qual o caminho que podemos percorrer, até para não incidir naquela pretensão e achar que o direito por si só faz justiça, né? No Brasil, a senhora sabe, e todo mundo sabe,
que é muito comum a expressão a lei que pegou, a lei que não pegou, né? Quando que isso acontece? Por que acontece? Eu tenho uma forma muito simplista, simples de explicar. A lei não pega quando não tem assimilação pela sociedade. As pessoas não sabem o que ela quer dizer, qual o resultado que ela quer chegar. Não é isso? Tal da eficácia social. A gente não alcança. Eu sou de um tempo em que nos ônibus tinham 2 cartazes. Um é proibido fumar e o outro é proibido conversar com o motorista. E a primeira coisa que o motorista fazia é falar: você não tem um cigarro aí para mim? E aí a gente já dava o cigarro para o motorista e passava a viagem conversando, fumando. Não é isso? É da década de 40, né? E nunca pegou. Pegou porque ninguém tinha consciência. Veja como o homem é mais importante do que o Estado. Porque o homem não tinha consciência dos malefícios do fumo, e não tinha consciência dos riscos de se falar, conversar no volante. Como não tínhamos consciência da importância, por exemplo, do cinto de segurança, não é isso? Estou dando exemplos simples, singelos, para mostrar que ou nós a gente consegue desenvolver, né, um diálogo com a sociedade e principiando aqui internamente dentro do MP para mostrar quais os malefícios da perpetuação de uma sociedade que é multicultural e lamentável, tristemente, não adota ações concretas para reverter as distinções injustas, né? Ou então, não cumpriremos o nosso papel. Professora Lia, obrigado, bom dia, bom trabalho, desculpa a minha intromissão na sua aula. Os colegas tenham paciência, eu sou procurador-geral e a prerrogativa de ser procurador-geral é falar aquilo que pensa, viu? Então, ninguém desafia a minha autoridade. Muito obrigado. Eu vou me sentar no fundo e ficar um pouco para assistir, pode ser? Olha, obrigado. Obrigado, Dr. Márcio. A professora doutora Lia Weiner Schuckmann, em graduação em 2003 e mestrado em 2006 em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo em 2012, estágio de doutoramento como pesquisadora visitante no Center for New Racial Studies Institute for Social Behavior and Economic Research da Universidade da Califórnia, Santa Bárbara, que conhecidamente eu não gosto do inglês, é a língua dos bárbaros, então para mim é sempre um desafio falar isso. Na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, bolsista da FAPESP, realiza pesquisa de pós-doutorado em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo no projeto de pesquisa Famílias Interraciais, estudo psicossocial das hierarquias raciais em dinâmicas familiares. Experiência na área de Psicologia e Relações Raciais, com ênfase em movimentos sociais, atuando principalmente nos seguintes temas: psicologia social, racismo, raça, branquitude, identidade, movimentos sociais e educação intercultural. Publicou recentemente e o lançará amanhã aqui em São Paulo, na FEComércio, às 15 horas, ao lado da GV, próximo ao Hospital Sírio-Libanês, o livro que ali está, Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo, Branquitude, Hierarquia e Poder na cidade de São Paulo. Professora, é uma grande alegria tê-la conosco. Nós agradecemos muito em nome do grupo de trabalho, do nosso núcleo, do Cris, do nome, do Dr. Márcio, a sua presença conosco no MP de São Paulo. Abraço. Bom dia. Eu queria começar fazendo uma pergunta: se precisa desse ar condicionado. Não tem como tirar? Não, ele está tentando, é que ninguém está atendendo lá ainda, mas o cliente já ligou. Todo mundo incomodado com esse ar, já de alguns dias, né, de hoje. Bom dia para todo mundo. Queria agradecer ao Ministério Público pelo convite, ao Valéria, a Patrícia e o procurador Márcio, que acabou de falar. E, continuando a fala dele, só para a gente iniciar, o Brasil é um país em que as pessoas podem ser contra o racismo, achar que o racismo é um mal que deve ser combatido, casar com negros, ter amigos negros e continuar mesmo assim sendo racista. Ou seja, o racismo está nas práticas culturais dos sujeitos, mesmo daqueles que
tem uma consciência que o racismo é algo maléfico. E isso tem a ver com o que eu vou explicar aqui, que é o meu tema de pesquisa, que eu vou, dessa pesquisa que eu vou apresentar, que é a branquitude. O que seria branquitude, né? Branquitude tem o nome dado àquilo que é chamado de identidade racial branca, né? E para começar a falar de identidade racial, eu vou falar só rapidamente que há uma diferença entre identidade e identificações. Isso é um assunto da psicologia, mas eu vou tentar resumir rapidamente. Identificações têm a ver com o que o sujeito, ao longo da vida dele, vai se identificando. Então, ele pode ser um sujeito branco que vai ao candomblé, que gosta da capoeira, vai ao samba, gosta de cultura, aquilo que é chamado de cultura negra, mas isso não retira dele a identidade racial branca. A identidade não é o sujeito que escolhe. A identidade tem a ver com essa relação eu-outro, com a estrutura de uma sociedade. Então ela é colocada pelos outros, assim, mesmo, vamos dar um exemplo, que na Alemanha nazista, alguém falasse, eu não sou judeu, não pratico as práticas judias, isso não importava. Se ele tivesse um dos 4 avós judeus, ele seria considerado como tal. Isso é uma identidade na qual o sujeito não tem escolha. E isso tem a ver com as identidades raciais dos sujeitos. A identidade, branquitude, nesse sentido, ela é diferente do que a gente vai nomear como brancura. A brancura tem a ver com a cor da pele de cada um, né? É branca, a cor da pele. A branquitude ela é relacionada com transformar o significado da brancura em uma identidade racial de poder nas sociedades estruturadas pelo racismo. E o Brasil é uma dessas sociedades que tem uma estrutura racista. Então, brancura é igual à cor da pele, e branquitude é um lugar de poder. E é interessante que em todas as sociedades em que possa se estudar branquitude, os sujeitos que entram dentro desse grupo são considerados parte da branquitude, não são os mesmos. Ou seja, quem entra dentro desse grupo em São Paulo, até no Brasil, isso difere. Não é a mesma pessoa que entra dentro desse grupo na Bahia. Pessoas aqui que podem ser consideradas negras ou pardas, podem ser consideradas brancas em Salvador. Raça é uma ficção que funciona. Ou seja, ela é uma ficção, não tem nenhum dado biológico, mas ela é um dado, um construto social que vai ter eficácia no cotidiano do sujeito. E ela tem que ser pensada conforme a história de cada lugar. Então, branquitude é um termo dado para os estudos, né, para essa identidade racial branca, e existe desde a década de 90 do século passado os estudos críticos da branquitude. Os estudos críticos da branquitude começam nos Estados Unidos, mas eles hoje em dia tem no Brasil, tem nos Estados Unidos, tem na Austrália, tem na Inglaterra, e em todos os lugares onde raça é uma categoria social que faz efeito no cotidiano das pessoas. E o que tem de semelhante da branquitude brasileira com a branquitude dos Estados Unidos, da Austrália, etc. e tal, é que em todos esses lugares a branquitude é um lugar de vantagem simbólica e material nas sociedades estruturadas pelo racismo, né? E aí eu queria dizer que o conceito de raça que a gente está usando aqui é que raça são construtos sociais, formas de identidade baseada numa ideia biológica errônea, mas eficaz socialmente para construir, manter e reproduzir diferenças e privilégios. Então, se a existência de raças humanas não encontra qualquer comprovação no bojo das ciências biológicas, elas são, contudo, plenamente existentes no mundo social, produtos de forma de classificar e de identificar que orientam as ações dos seres humanos. E, então, quando a gente vai estudar a branquitude, a gente vai entender como que a identidade racial... Porque, assim, a brancura da pele não precisaria ser uma identidade racial. Ela podia ser só a brancura, né? Assim como o olho claro é só um olho claro. Ele não se torna raça. A raça é uma categoria do século XIX que foi, né, no século XIX,
estava em disputa na Europa várias teorias para tentar entender as desigualdades humanas. Uma delas era de classe, existiam várias teorias científicas, pseudocientíficas, e raça era uma delas. Por que raça ganhou esse estatuto no século XIX? Tem a ver que era preciso, era a época de colonização das Áfricas, e ainda, final da escravidão, era preciso legitimar tanto a colonização africana, que estava sendo dividido os países na África, quanto a escravidão. Então, você atribuir à cor da pele uma ideia de raça foi o que aconteceu no século XIX. Até então, a cor da pele era a cor da pele, que nem a cor do olho, etc. E tal. Raça foi uma ficção do século XIX que faz efeito para justificar o colonialismo, o imperialismo, a escravidão e todas as expansões coloniais da Europa. E qual é a lógica de estudar, né, a branquitude? A lógica desses estudos foi tirar o olhar das identidades consideradas de margem e voltar para a autoconstrução do centro, com o intuito de olhar, revelar e denunciar também o conteúdo das identidades que haviam sido privadas de uma análise crítica. Ou seja, estudar a raça e olhar para os indígenas e para o negro contribuiu apenas para continuar uma exotização daqueles outros grupos e deixar o branco como norma, como a ideia. Qual é a maior característica da branquitude? Se você tivesse que explicar. A ideia de que o branco ele é a norma, ele é o que seria representante do humano. Quando a gente vê um grupo de 6 pessoas brancas, a gente fala, olha ali 6 pessoas. Quando a gente vê um grupo com 6 negros, são 6 negros. Ou seja, o que tem de mais forte, de característica de que é chamada branquitude, ela é a ideia de que cada um é um indivíduo. Ou seja, aquilo que é privilégio de raça não é visto como privilégio de raça, é visto como humano. Então vamos dar um exemplo. Se eu faço um crime, né? A Lia fez um crime. Se um sujeito negro fez um crime, ele é parte de um grupo racializado, então ele carrega a raça. O que seria isso? O indivíduo branco não tem que se haver com a ideia de raça. Ele não tem que acordar e falar, nossa, hoje eu vou ter que lidar com a minha racialidade. Não sei se fica evidente isso que eu estou querendo dizer. É difícil você perguntar para os brancos e pensar assim, quando que você teve que pensar que você é branco? Né? Aí eu dou um exemplo de um amigo meu, ele da USP, ele estava indo para o Rio, e ele estava indo com 5 colegas negros. E ele também negro, porque eles estavam indo numa apresentação de um TCC. Ele falou assim, a polícia vai parar a gente em todos os lugares, né? Todas as 6 vezes que tem posto policial. E parou mesmo. Quando ele voltou, ele falou, Lia, parou mesmo. Eu nunca tive que pensar, nossa, eu vou daqui até o Rio de Janeiro, a polícia vai me parar 6 vezes. E aí a ciência teve um papel muito forte nesse reforço daquilo que é chamado de branquitude. Porque, não sei se vocês viram o caso do professor da USP do teste de QI, que acabou de passar a semana passada. Um professor da USP falou que os testes de QI comprovavam que os brancos eram superiores. Isso na semana passada, em 2015, na Universidade do Estado de São Paulo. E eu, como psicóloga, queria dizer que os testes de QI foram feitos todos, né, todos, que você estudar, com um olhar eurocêntrico. Se perguntavam nos testes de QI na Europa, é assim, por exemplo, um teste, onde fica a Torre Eiffel? Ou seja, ninguém vai perguntar para o fulano que mora, sei lá, na Nigéria, onde fica o lago tal. E isso não vai contar no teste de QI. Então, a ciência europeia ela também foi importada para o Brasil, para uma população, e o branco como esse padrão universal, tanto nos testes psicológicos. Eu, na minha faculdade, que não faz tanto tempo que eu me formei, deve fazer 12 anos, eu tinha uma disciplina que chamava Psicologia Diferencial, que estudava negros e índios. Quer dizer, a ideia de que o diferente é o outro e que o branco ele é uma normatividade.
Então, a branquitude é um lugar onde se olha o outro e atribui ao outro aquilo que não atribui a si mesmo, que é a raça e a etnicidade. Você pode ver que tem revistas assim de moda que falam roupas étnicas. E é o quê? Turbante, roupa africana, etc. E tal. Como se terno e gravata não fosse uma roupa étnica. É uma roupa étnica que a gente usa num calor de 40 graus, colonizado, e achando que isso é um símbolo de poder. É tão étnico quanto, né? Só que como desse grupo branco, é visto como uma roupa normal. Se você vier aqui com uma roupa de um turbante, vai ser visto como uma roupa étnica, assim, ou exótica. Terno e gravata também é uma roupa super exótica, num calor de 40 graus, e a gente não acha que é. A gente vê como norma. Então, a branquitude, ela está desde essa forma de se vestir, né, de considerar tanto padrões de vestimenta, padrões culturais, formas de arrumar o cabelo, ela está em todos os âmbitos, né? E é importante pensar que o racismo no Brasil não é uma coisa que se adere. As pessoas não falam assim, agora eu vou, que nem a gente pode aderir a um partido político. Vou me filiar ao PT, vou me filiar ao PCDB, vou me filiar ao PSDB. O racismo no Brasil, a gente aprende desde que nasceu. É um aprendizado o tempo todo. Então, quer dizer, como que se aprende? O pessoal da pedagogia sabe explicar, que a gente aprende vendo o mundo. Eu tive filho agora, eu estava morando em São Paulo, e eu fui procurar uma escolinha aqui em São Paulo. E eu queria que o meu filho não aprendesse que os professores são brancos, que a diretora era branca, e que os alunos são brancos, e que o porteiro é negro, e que as faxineiras eram negras. Eu não achei uma escola no bairro da Pompeia que eu pudesse colocar meu filho que ele não fosse aprender isso. Nenhuma. Ou seja, o sujeito ele vai aprendendo desde que ele nasce a ser racista. E aí eu dei um exemplo que eu sempre penso, quando o estudante de arquitetura lá da FAO, ele vai aprender a desenhar prédio, quarto para ricos e casa para rico, ele aprende a desenhar um quarto de empregada. Ou seja, quando ele aprendeu a desenhar um quarto de empregada com aquele banheiro que a privada é em cima do chuveiro, que ele nunca tomaria banho lá, mas o outro pode tomar, ele não sabe que ele está aderindo a uma mentalidade escravocrata. E não é uma coisa como consciente da mesma forma que você se filia a um partido político. Mas ao momento que ele desenhou aquele quarto, etc. e tal, ele está, sim, né, reproduzindo e pensando uma cultura e práticas escravocratas, mesmo que ele não saiba que é isso. Então, o racismo no Brasil não é uma escolha. É um aprendizado que tem desde que nasce, que a pessoa vê lá na televisão Globo, na novela, que só tem branco, ou etc. E aí, pensando no branquitude, para pensar assim, quem é branco no Brasil? Ser branco no Brasil, ele é muito diferente do que é ser branco nos Estados Unidos, do que é ser branco na Europa. Ser branco no Brasil, ele é ligado ao fenótipo, ou seja, não exclui ter sangue negro, não exclui ter pai ou mãe negros, não exclui isso. Exclui você ter a cor da pele e um certo tipo de fenótipo que está ligado ao cabelo, traços, blá, 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 que vai dizer quem é negro e quem é branco. Então, essa desculpa que as pessoas falam às vezes para não ter cotas, assim, mas não se sabe quem é branco, todo mundo é mestiço. Não, todo mundo sabe quem é branco e quem é negro no Brasil. Se não souberem na hora de classificar, chama o policial e o porteiro do prédio que ele faz a classificação racial, rapidamente. Não precisa. Então, racismo no Brasil não tem a ver com a origem do sujeito, como nos Estados Unidos, raça no Brasil, mas tem a ver com o fenótipo. Como raça é uma invenção, cada um inventa na sua sociedade como quer. O que querem, por exemplo, na África do Sul, na época do Apartheid, as pessoas que eram negras nos Estados Unidos iam para lá, elas não eram consideradas negras. Elas eram consideradas aquele que eles fizeram na África do Sul, que é um mestiço. E era da mesma cor que o africano que estava ali naquele mesmo momento. Ou seja, a raça ela é uma invenção e ela funciona. Pensem que assim, os judeus já foram um grupo racializado.
Ou seja, já conseguiram provar que os judeus, que tem negro, tem branco, tem todos os tipos de caras possíveis, já conseguiram inventar que existe cara de judeu. Ou seja, você pode fazer uma ficção e que funciona. As pessoas faziam medida, etc e tal. E funcionava, não sei como. É uma ficção que funciona. E quais são as características, né, da branquitude, né, no Brasil? As duas principais coisas é que elas têm privilégios materiais, que todo branco, toda pessoa que é incluída nesse grupo de brancos, ela vai ter privilégios simbólicos e materiais que advêm disso, né? Porque se não tem um racismo que barra ela vai conseguir, na estrutura social, uma ascensão social muito mais facilmente que os sujeitos negros. E aí a gente pode pensar desde herança, desde a questão da terra. A questão da terra no Brasil é uma questão muito mal resolvida, né? A gente não tem a reforma agrária ainda, mas ela é uma questão que ela é herdada e que os brancos herdam até hoje. Se a gente tivesse uma comissão da verdade ou uma negra, né, que fosse, como teve, sei lá, depois da Segunda Guerra ou na África do Sul, retribuir aos negros o que era deles, acho que os brancos não teriam absolutamente quase nada no Brasil. Não há um prédio do sul de São Paulo para cima que não foi construído por mãos negras. Quer dizer, não tem uma fazenda que não foi construída por negros. E eles não conseguiram até hoje ter nenhum bem material que advém da construção desse país que eles construíram, né? Já há essa comissão da verdade. É verdade, já tem. O Conselho Federal da OAB instalou agora, uns 2 meses atrás, uma comissão da verdade da escravidão. Então, tem os privilégios materiais e os privilégios simbólicos. E aí, para falar um pouco dos privilégios simbólicos, não só abstratamente, eu vou trazer uns exemplos que uma psicóloga social que estuda a branquitude ela vai falar. Ela é branca e ela chama Peggy McIntosh, é americana, mas funciona no Brasil também. Ela branca e ela resolveu que as pessoas não entendiam que ela estava falando com privilégio simbólico, ela resolveu nomear em primeira pessoa as coisas que ela não tinha que passar na vida dela. Então, vou trazer umas falas dela, umas 10, tem bastante, né? Ela diz o seguinte: eu posso estar segura de que meus filhos vão receber matérias curriculares que testemunhem a existência da sua raça. E o que isso significa? Significa que o filho, ou ela mesma, quando foi na escola, ela vai ver. Isso a gente pode ver no Brasil, não sei se vocês lembram na aula de história. Você vê os portugueses com as grandes navegações e os grandes feitos e tudo que foi feito na Europa e toda a ciência e tal. Como que é testemunhada, como foi testemunhado na aula de história o negro no Brasil? Aparecia a figura dele com aquele pezinho da escravidão, como que chama aquele? Grilhão. Ou seja, a representação do negro não aparecia assim, o negro, as pirâmides do Egito foram construídas por pessoas negras. Por que apareciam as navegações foram pelos portugueses? Ou seja, a história toda dele era silenciada, negada e uma história branca. Isso faz diferença na aprendizagem, né? Quem estuda afetividade e educação sabe que você se vê como reconhecido, você se vê representado, faz diferença na hora de aprender na escola, né? É a mesma coisa a questão de gênero. Faz diferença quando, sei lá, você entra em algum lugar e vê fotos só de homens brancos, sei lá, uma reitoria de uma universidade. Só tem foto de homens brancos, por exemplo, ou em algum outro lugar. Faz diferença você olhar aquilo e falar, ali eu posso chegar. Aqui atrás dessa parede tem exatamente isso que eu estou falando. É só abrir essa porta que você vai ver isso. Então, ali é um lugar onde eu posso chegar. A representação faz aquilo que eu expliquei antes, que as pessoas construam identificações, construam um projeto de vida, aonde eu posso chegar. Ou seja, a ideia de que você não está sendo representado faz muito mal às vítimas do racismo. Você não está representado, você não se enxerga naquele lugar como possibilidade de estar. Então, segundo,
Se eu usar cheques, cartões de crédito ou dinheiro, eu posso contar com a cor da minha pele para não operar contra a aparência e confianças financeiras. Acho que eu não preciso explicar esse aqui, mas, de qualquer modo, tem um amigo meu que chegou no aeroporto de Moçambique. Na hora que ele entrou no táxi, o taxista perguntou: posso ver se você tem dinheiro? Isso já aconteceu com algum branco aqui? Nunca me aconteceu. Bom, eu não preciso educar os meus filhos para estarem cientes do racismo sistêmico para a sua própria proteção física e diária. E acho essa é uma questão que eu vou prolongar um pouquinho, que é o prejuízo maior que eu acho simbólico que acontece com os grupos racializados. Eles são atingidos diariamente e eles, na subjetividade, precisam entender que não é ele, João, não é ele, Maria, que está sendo atingido, que está sendo agredido. Quer dizer, mas como que você vai fazer isso com uma criança de 4 anos? Olha, a pessoa não tem nada contra você, João, ela é racista. Ou seja, a personalidade de um sujeito, ela está fusionada com a raça. Isso não acontece no sujeito branco. Se você começa a namorar alguém, sei lá, um branco, e vai conhecer o sogro, e o sogro te trata mal, você fala: não gostou de mim, da minha personalidade, ponto. Se você é um sujeito negro, vai conhecer o sogro, não importa se teu sogro é negro ou branco, porque o racismo está na sociedade, e você é tratado mal, você não sabe diferenciar: a pessoa gostou de mim ou não gostou de mim, ou ela é racista. Ou seja, quando a gente fala de branquitude, a gente tem que entender que o lugar do outro não é nem na subjetividade. A formação da subjetividade é muito diferente de um indivíduo branco para um indivíduo negro. A gente não tem que pensar que a nossa personalidade está fusionada com a raça o tempo todo. Então, o tratamento dado ao sujeito, ele é muitas vezes relacionado à raça, só que atinge o sujeito. Então, como é que ele vai fazer essa diferenciação? E muito mais uma criança de 4, 5 anos, que foi chamada de macaca na escola. Ela se sente aquilo, ela vai achar que é isso que acontece quando um grupo é racializado. Ele fala: eu não gosto de ser negro, o problema da minha vida é porque eu nasci negro. Não, o problema, ninguém sofre porque é negro, nunca ninguém sofreu porque é negro. A pessoa sofre porque tem racismo, é diferente, porque a cor da pele da pessoa não vai fazer ela sofrer. Assim, ela não tem, a biologia não faz com que uma pessoa sofra, a biologia que faz a cor da pessoa. O que faz com que alguém sofra é o racismo. Ou seja, como é que você vai explicar para a pessoa que não é ela, João, etc. e tal, que está sendo atingida em sua individualidade, mas sim há um racismo? É muito difícil. A pessoa não tem essa... É fusionado, né? Então, bom... E aí, uma vez eu dei um exemplo desse, uma colega falou assim: eu tenho que explicar para o meu filho, toda vez que a gente vai no supermercado, que ele não pode botar a mão na coisa e pegar, porque ele pode ser olhado como se ele estivesse roubando. Um branco não tem que pensar: preciso educar o meu filho para ele não encostar na gôndola do supermercado. Né? Eu nunca sou pedida para falar por todas as pessoas do meu grupo racial. Isso é uma coisa que acontece, obviamente. As pessoas: você que é negro, o que você acha do Obama? Alguém perguntar: o que você que é branco, o que acha do Bush como presidente? Ou seja, e se o Bush ele é um presidente péssimo, ninguém vai falar: os brancos não podem ser presidente. Agora, se o Obama vai carregar a raça, né? Ou seja, o que tem que o outro carrega a raça e o branco não? Bom, eu posso me preocupar com o racismo sem ser vista como autointeressada ou interesseira. E isso eu falo por conta própria, que às vezes as pessoas olham: eu ouvi a palestra da Lia, é bom porque ela é neutra. Hã? Ponto de interrogação. Quer dizer, o sujeito negro não é visto como neutro, e o branco falando do assunto até para uma coisa que não sou eu que sofro na pele, que não sou eu que estou passando a existência, há um privilégio na hora de denunciar, a não ser nos movimentos negros, que graças a Deus tem a ideia de protagonismo negro, em que eles vão considerar muito mais um sujeito negro. Na sociedade em geral, se você é branco, você tem privilégio para falar até do racismo. E isso, até eu, assim, às vezes percebo, porque eu não estou falando nada que o movimento negro não está falando desde a Frente Negra, em 1930. Entendeu? Isso tem sido denunciado
sistematicamente pelo movimento negro, não só os malefícios do racismo, como a branquitude, e é ouvido de outra forma. Eu posso escolher lugares públicos sem ter medo de que pessoas da minha raça não possam entrar ou vão ser maltratadas nos lugares que escolhi. Coisa que parece banal. Vou fazer meu aniversário naquele bar, né? E o sujeito tem que pensar, será que lá, se eu for com 20 sujeitos negros, não vão interditar? E por último, que tem mais a ver com o que a Procuradoria tem trabalhado, eu posso ter certeza que se precisar de assistência jurídica ou médica, minha raça não irá agir contra mim. E aí a gente pode ver tanto nos estudos de população negra de saúde, que as mulheres negras elas têm estereótipos de forte, elas tomam menos anestesia na hora do parto, elas são menos tocadas no pré-natal, ou quando chega uma mulher negra, uma mulher branca, no hospital, na urgência, a mulher branca é atendida antes, por essa ideia do estereótipo de que a negra é guerreira, que a mulher negra é forte, que ela aguenta a dor. Os estereótipos eles fazem efeito no cotidiano, desde essa entrada no hospital até na estrutura maior, né, social. E na questão jurídica, tem uma pesquisa que eu estava falando para a Patrícia, que de repente até seria importante para vocês, que mostra que o réu, com o mesmo crime, se ele é branco ou se ele é negro, a pena é diferenciada. Por exemplo, um crime brando, o branco entrega uma cesta básica e o menino negro já é preso. Então, imagine com a redução da penal, quem que vai ser preso? Não vão ser os adolescentes brancos, né? Aí, quanto tempo eu tenho para falar? Nós vamos até meio de meio, vai ter que deixar um tempinho para o pessoal perguntar. Tá. Eu dei essa introdução, né, mais ou menos sobre o que seriam os privilégios e qual é a ideia de branquitude. E eu queria falar um pouco agora da minha pesquisa de doutorado que eu fiz em São Paulo, que é sobre como que funciona a branquitude. Mas antes eu vou trazer a Maria Aparecida Cida Bento, ela vai dar 2 exemplos de como funciona a branquitude. Eu expliquei o que é, como é que funciona ela, como é que ela vai funcionando, e ela vai dizer que há entre os brancos um pacto narcísico. Ou seja, e como é que funciona esse pacto narcísico entre brancos? Ele funciona pela ideia de que os brancos silenciam o racismo, mesmo aqueles que estão vendo que tem racismo entre brancos. Por exemplo, um grupo de brancos, ali visto que tem racismo, há um silenciamento. Ela vai dizer que tem um pacto que tem a ver com a negação do racismo e a desresponsabilização pela sua manutenção. Como se fosse o racismo um problema do negro, ou que o negro tivesse que resolver. Não é um problema do negro. O racismo é um problema da estrutura social brasileira e é, em geral, um problema do branco, que ele que é o racista, né? Que quem é vitimizado é o outro. Então, como é que funcionam esses pactos? É um pacto que desresponsabiliza o sujeito de agir contra o racismo e que vai legitimando a manutenção do privilégio branco. E isso a gente, agora, com a discussão das cotas, foi muito evidente, né? Na minha pesquisa, eu pergunto, rapidamente falar o que foi minha pesquisa. Eu entrevistei mais de 40 pessoas na cidade de São Paulo e eu perguntava para elas, o que é ser branco para você? Ponto. Essa é a pergunta. E eu entrevistei desde mendigo de rua, que, aliás, entrevistamos 3 aqui na Praça da Sé, né? E até 400, ex-dono de fazenda de café. E a minha pergunta era o que é ser branco para você. A pesquisa ela foi fácil de fazer, assim, no sentido de que as pessoas foram muito solícitas. Eu achava que ninguém ia falar do racismo, que eu ia ter que, dentro das respostas, eu ia ter que procurar na ambiguidade, naquele momento em que a pessoa soltou um ato falho, etc. e tal, racismo. Não precisou.
Não, ela assim, o racismo era super evidente, talvez porque eu era uma entrevistadora branca, entrevistando brancos, e talvez exatamente por causa desses pactos. E teve uma entrevistada que falou: ai, que bom que alguém está estudando branco agora, porque agora só se fala de negro. Ai, que bom. Assim. Ou seja, eu queria elucidar que os estudos da branquitude eles só fazem sentido numa perspectiva antirracista, né? Eles não são para anunciar a supremacia branca, né? Eles são para fazer a crítica, né, a essa identidade racial. Mas era muito interessante que várias pessoas achavam que, que bom, alguém agora vai realmente enunciar a supremacia branca. Então, acontecia. Tem uma entrevistada, essa entrevistada que era quatrocentona, ela falou assim, e era assim, de uma evidência que ela sabia dos privilégios dela, porque é diferente, eu até falo na entrevista, não sei se quem viu a minha entrevista no UOL tá falado, que é bem diferente o branco descendente de português do branco imigrante, né? Porque esse descendente de português, é evidente que ele sabe que eles não trabalharam. É diferente do imigrante italiano e tal, que veio e que trabalhou, realmente, de fato, trabalhou na lavoura e teve uma vida difícil. Esse é mais difícil de entender que ele tem privilégios, né? Agora, o branco descendente de quatrocentão, se ele não conseguir assumir isso, ele está completamente alucinando, porque não trabalhou, herdou fazenda, tinha escravo, via tudo isso. Então, essa entrevistada branca, quatrocentona, ela falou para mim no final da entrevista. Estava quase acabando, foram 5 horas de entrevista. Estou para escrever um artigo dessa entrevista, porque só essa entrevista dava um artigo, ainda não consegui. Ela fala assim, no final: eu não sou racista, mas Deus é. Aí, assim, tipo, onde tem negro a coisa vai mal. E aí, essa fala, ela é uma fala que eu acho muito enunciativa de como funciona. O racismo, está no outro, né? Nunca está assim, porque que o Brasil é um país com racismo sem racistas, né? Porque, segundo a pesquisa da Datafolha, todo mundo fala: não, o Brasil tem racismo. Você conhece alguém racista? Sim. Você é racista? Não. Né? Então, assim, todo mundo então, racista é o outro, né? Essa fala dessa. E ele é naturalizado, assim, tipo, ele é quase uma coisa de Deus, né? Na fala dessa entrevistada, ela fala: Deus é muito elucidativo dessa coisa da naturalização, que você olha um mendigo negro e acha que ele está no lugar dele. Você olha um mendigo branco igual aquele lá, o mendigo gato de Curitiba, aquilo é tão enunciativo do que é a branquitude. As pessoas, num dia que tiraram a foto do mendigo de Curitiba, teve mais de 40 mil compartilhamentos escrito: esse eu levava para casa. Assim, esse eu levava para casa é o enunciamento da branquitude, assim, olha, do pacto, assim, retire esse cara do lugar, porque ele não está no lugar de branco. Branco de olho verde não pode estar na rua. O negro, sim, assim, a ideia naturalizada, né, e ela fala isso, onde tem eu não sou racista, mas Deus é. E a minha... nossa, me perdi, rapidamente. Eu tava. Então, eu entrevistei desde quatrocentão até mendigos de rua perguntando o que é ser branco. E qual foi a intenção de fazer isso? A intenção é entender que raça é uma categoria que ela funciona como um dispositivo de poder para além da classe. Obviamente que a classe social vai, tanto a classe como o gênero, como a heteronormatividade, são eixos que modulam a branquitude. Como é que eu vou explicar isso? É diferente um branco rico de um branco pobre, obviamente. Mas a branquitude é um dispositivo de poder tanto para um quanto para outro. Mas o racismo do branco pobre é diferente do racismo do branco rico. Porque o branco pobre, ele está competindo no mercado de trabalho em pé de igualdade em geral com os negros. Quer dizer, é a vaga para policial, é a vaga para no emprego doméstico em geral no Brasil. Eu entrevisto uma empregada doméstica que ela fala: olha, eu realmente tive privilégio, porque eu descobri que a minha
patroa é racista, né? Então é diferente, porque como o poder é algo que não se tem, né? Poder é algo que se exerce cotidianamente. É muito diferente quando você está numa posição em que o outro não é uma ameaça. Ou seja, o negro para o branco muito rico não é uma ameaça. Ele não está no pé de competir nas mesmas vagas. Enquanto o branco pobre, sim. Então, classe, gênero, heteronormatividade, eles são eixos que, né, influenciam na branquitude, mas, de qualquer forma, todos os sujeitos entrevistados têm privilégio em relação ao sujeito da mesma classe. Um mendigo meu de rua, da minha entrevista, fala: eu posso entrar no shopping para cagar, o meu colega não. Quer dizer, no extremo da pobreza, até isso existe, que é um privilégio ligado à branquitude. Então tá. Eu perguntava o que é ser branco para você, e aí depois eu fui pegar nas minhas entrevistas as falas que remontavam essa ideia de raça construída no século XIX, para ver como que ela funciona como ideia de supremacia. E aí eu queria deixar evidente o que é o conceito de raça, como é que ele funciona. Raça funciona na ideia de que um fenótipo, qualquer fenótipo, pode funcionar tanto para os indígenas quanto para os negros, né? Tanto para os brancos, que é uma ideia racial, só que é vista como norma, né? É a ideia de que um fenótipo vai ter uma continuidade ligada à ideia de moral, à ideia de inteligência, à ideia de estética e à ideia de civilização. Ou seja, o que está por trás da ideia de identidade racial, e aí para todas as identidades raciais, tanto as que vão ter o privilégio simbólico quanto as que são estereotipadas negativa, é a ideia de que um fenótipo tem uma continuidade depois dele. Por isso que a gente fala raça e não etnia, quando a gente está falando de negros e brancos. Porque a gente está falando de um fenótipo marcado, e não índios. Quando a gente fala índios, a gente está falando de uma identidade racial. Quando a gente está falando dos guaranis, dos caigangues, dos xoclentes, a gente está falando de etnias, né? Então, para ficar evidente essa diferenciação. Raça é a ideia do fenótipo fazendo efeito, né, na construção simbólica de que vai ter uma ideia de civilização por trás. E isso funciona o tempo todo. Então, como é que funciona? Eu peguei aquilo que é nomeado como continuidade entre o físico e o moral, né, que as raças são definidas por diferenças físicas, e que essas correspondem também a grupos de diferenças morais, psicológicas e intelectuais. Ou seja, das diferenças físicas decorrem diferenças morais e mentais que são transmitidas hereditariamente. É essa a ideia de raça, né? Que é uma ficção, que não é verdade, mas que funciona. Então, eu peguei nos meus entrevistados as falas que tinham a ver com isso. Eu vou trazer uma fala de cada uma dessas categorias. A primeira é a ideia de superioridade estética, que é a mais óbvia, ligada à branquitude. Que é o que eu vou chamar de padrões de beleza e branquitude, né? Como é que tá? Tem uma fala de uma entrevistada que eu acho muito forte para a gente pensar como é que funciona essa ideia. Ela fala assim: eu acho que o racismo é real. Eu nunca namorei negro, mas já namorei japonês. É difícil entrar num lugar e achar um negro bonito, a não ser que ele seja muito bonito, seja unânime. É um negro tal, um cara muito bonito. Mas, no geral, eu não vou achar esses caras bonitos. Quando saio à noite, se vejo um branco muito bonito, tenho certeza de que não tenho chances com ele. Ela fala. Mas sei e tenho quase certeza de que tenho chances com um cara negro muito bonito. Aí eu pergunto. Essa fala é enunciativa da branquitude, porque ela tem ideia que ela tem privilégio, essa entrevistada. O que é um branco muito bonito? E um negro muito bonito? E o japonês? Essa pergunta é minha. Ela fala: para mim há diversos tipos de branco muito bonitos, mas eu estou falando de um tipo Brad Pitt, loiro e de olhos claros. E o negro muito bonito? Ah, esses negros com estilo exótico, tipo raça, com traços finos.
Aí eu pergunto, e por que você acha que com um branco muito bonito você não tem chances? E por que teria com um negro muito bonito? Qual a diferença? E ela fala, é que para um branco muito bonito eu estou fora dos padrões, né? Eu sei que eu tenho um rosto muito bonito, mas estou fora do peso. Risos. E com um negro? Ah, eu sei que eles adoram loira. Não é? Olha os jogadores de futebol, os pagodeiros, eles sempre estão acompanhados de loira. Essa é uma entrevistada. Gente, ela não está indo amanhã para um manicômio, né? Ela não é assim uma louca, tal. Ela só pegou todas as coisas que ela aprendeu na sociedade e ela está ali falando. Então a fala dessa entrevistada, ela faz pensar sobre diferentes aspectos do funcionamento racial presentes na cultura brasileira. Ela afirma ao mesmo tempo que 1. Os brancos são mais bonitos que os negros em geral. 2. Brancos bonitos têm mais status e valor estético que negros bonitos. Pois é exatamente na diferença hierárquica entre um e outro que ela se compara como fora do padrão estético vigente. Em outras palavras, está fora do peso, para ela semelha-se à negritude. 3. Afirma que ser loira dá a ela uma valorização que os negros almejariam. 4. Associa jogadores de futebol e pagodeiros diretamente a negro. 5. Não inclui o japonês na categoria brasileiro. Ela conseguiu falar de todos os estudos de raça numa frase só, né? Porque assim... Aí, né? Tipo assim... E é engraçado, porque tanto brancos como negros são incluídos para ela na categoria brasileiro, né? Então ela tá com aquela ideia do Gilberto Freire, que a gente é uma cultura que nem negros, brancos e índios, mas o descendente lá de japonês que está 5 gerações no Brasil não é brasileiro. Bom, todas as ideias de raça na fala dela. Mas por que eu trago isso? Porque ela enuncia essa ideia de superioridade estética fortemente. Ela é uma pessoa que ela negocia com os privilégios da branquitude, né? Quando ela fala, eu tenho mais chance ali, eu tenho mais chance aqui, é uma pessoa que introjetou e ela sabe como é que funciona a estrutura social brasileira, né? Aí vou trazer outra fala para enunciar essa ideia de estética. Você se dá conta no seu dia a dia que é branca? Pensa sobre isso, em que situações? Aí a menina fala, sim, principalmente quando as pessoas chegam e dizem, ah, meu cabelo hoje está horrível. Tem um amigo meu, ele é moreno e reclama muito do cabelo. Aí ele faz assim, ah, hoje meu cabelo está horrível. Eu lembro, meu cabelo nunca está ruim e nesse momento eu me dou conta, eu sou branca e ele não. Sem a Isabela. Ou seja, ela... Da onde que ela tirou que o cabelo dela nunca tá ruim? Ela não acorda despenteada como qualquer pessoa, mas assim, porque o cabelo é branco não tá ruim, porque o cabelo é branco não, é liso, né? Essa ideia de superioridade estética, eu trago para mostrar que é o seguinte, quando eu perguntava aos brancos entrevistados, você gostaria de ser tratado como os negros no Brasil? Todos falam não. Todos. Ou seja, há um reconhecimento de que o outro não é tratado bem. Acontece que a ideia é que ele é tratado como neutro. Não é a ideia assim. Ele se pensa como neutro e o outro como uma desvantagem. Não existe isso. Se é relacional, só tem uma desvantagem ali, porque tem uma vantagem ali. Não existe o cabelo é neutro e o outro cabelo é ruim. Não. Só tem essa ideia de que um cabelo é ruim porque tem a ideia de que o outro é bom. Só que parece que o funcionamento mental cognitivo das pessoas não funciona nessa hora. Ah, eu sou neutro e o outro tem desvantagem. Até há um reconhecimento da desvantagem alheia, mas é muito difícil a pessoa reconhecer que a desvantagem alheia tem a ver com o privilégio dela. Ela é vista como neutra, né, e o outro como desvantagem. Que essa é a ideia de norma, né? O que é norma? É uma questão de estatística. Bom, isso eu trouxe a ideia, como a ideia de estética, né, que está ali atrás da ideia de raça, continua funcionando. E aí tem várias falas de cada uma dessas categorias. Agora eu vou trazer uma, que essa ideia de superioridade moral e intelectual aparece em todos os entrevistados, de alguma forma. E tem uma que eu acho bem marcante, que é a do Vinícius, porque ele pode ser elucidativo tanto da ideia de raça como de outras questões.
Ele é vigia, é importante dizer, ele é vigia noturno no bairro de Sumaré, ele mora na cidade de Tiradentes, ele é da Paraíba, mora em São Paulo há muito tempo. Ele é considerado branco na cidade de Tiradentes, onde ele mora. E ali no bairro de Sumaré, onde ele trabalha, ele é considerado nordestino. Raça é uma categoria que ela vai mudando dependendo de onde você está. Ou o que eu vou chamar na minha tese de branco encardido. Né? Que essa fala não é minha, mas é de muitos entrevistados. Aquele branco é branco encardido. Ou seja, a própria categoria raça, ela faz hierarquias dentro da categoria branco. Eu pergunto para ele, o que é ser branco para você? Posso responder o que é ser branco. Eu gosto da minha cor e gosto das minhas atitudes. Aí tem a ver com as atitudes? Não, vou dizer assim, eu gosto da minha cor e gosto das minhas atitudes. O que eu faço na minha vida? Sou uma pessoa que trabalho, não faço a coisa errada. Então gosto muito das atitudes da minha sobrevivência. Sempre tento fazer o bem, sempre tentando as coisas certas. Nota-se que eu perguntei para ele o que é ser branco. Ele falou, trabalho, fazer o bem, fazer as coisas certas e atitudes. Aí, quando ele fala fazer o bem, sempre tentando as coisas certas, eu continuo a fala. Você acha que isso é característica de branco? Aí ele, não todo branco, mas nas atitudes. Tanto tem o errado branco como tem o preto. Mas para pensar a maioria, eu acho que nas atitudes os brancos são melhor. Nas atitudes de agir na vida, os brancos são melhor. Para falar a verdade, não é porque eu sou branco, mas eu acho que os pretos são mais violentos que os brancos. Na minha opinião, são mais violentos em alguma coisa, né? Em maioria, os brancos são mais calmos que as pessoas pretas. Aí eu pergunto para ele o seguinte, mas por que você está falando isso? Ele, eu tinha uma moto, foi roubada por um sujeito negro. Aí eu falo, e o bairro aqui nunca foi roubado por brancos? Já, várias vezes. Quer dizer, essa é a fala elucidativa que quando um negro que roubou, toda a categoria, todos são incluídos e eles carregam a raça de todo mundo. Enquanto os outros sujeitos brancos que roubaram ali não é visto como os brancos são violentos. Deixa eu ver outra fala de um outro sujeito. No Brasil, os cargos de maior... Eu pergunto, né? No Brasil, os cargos de maior prestígio, como profissionais liberais, senadores, deputados, médicos, empresários, advogados, são em sua maioria de brancos. Você acha que essa é alguma razão para isso? É uma pergunta que eu faço na pesquisa. Aí, esse menino é um menino que mora na Zona Norte, de família de classe média, descendente de italiano. Eu acho que é a cultura. Por exemplo, minha avó é italiana, filha de italianos. Ela veio da Itália e eles eram pobres, mas sabiam como fazer tijolos, montar uma olaria. Ganharam dinheiro, ficaram ricos. Minha avó foi trabalhar como faxineira de colégio público. Criou 3 filhos, sem pedir nada para ninguém. Colocou o lance da educação como a única solução para eles saírem de uma situação desconfortável, de limitação de roupa, comida e o próprio estudo. Então sempre impôs uma conduta ética, moral e de valores, que é o que faz toda a diferença. Acho que é mais o lance da cultura, dos valores da ética, da educação, do que um pai ensina para filho, do que a cor em si. Você acha que a coisa é cultural? O que é a cultura italiana? Sim, eu tenho alguns conceitos que vêm da minha família. Me parece que lá é assim. Tenho como base de valores o trabalho, respeito às leis, respeito ao próximo. Eles carregam esses valores. A cultura cristã que é uma cultura de respeito ao próximo. Tenho família muito católica, tenho respeito ao próximo, sobre todos os irmãos. Isso também soma muito para os valores, a cultura e a ética do ser. Então, você acha que o fato de os imigrantes que vieram e conseguiram ter dinheiro depois de 3 gerações está ligado à cultura? Eu pergunto para ele. Sim, imagina, eles sempre estudaram, não são analfabetos, tiveram acesso às letras, às ciências matemáticas, eles tiveram acesso ao conhecimento. E quando eles chegaram aqui, se não tinham, foram construindo. Você não vê imigrante europeu sem estudar, sempre foi muito forte essa história de estudo. É um valor básico da sociedade deles, diferente da cultura dos africanos, que são mais flexíveis contra a ética e a moral. É só ver a religião deles, não tem esse negócio de fazer o bem. E eles dão mais valor para a música, divertimento e essas coisas, enquanto o europeu ao trabalho e ao estudo. Ou seja, essa fala desse sujeito aqui, ela é uma fala repetida o tempo todo. E o impressionante é que, se você for ver, ele sabe que a cultura cristã é que mais matou gente na humanidade.
né? Os indígenas e a colonização e o nazismo tem a ver com a Europa. Ele sabe disso. E como é que pode saber, né, disso e, ao mesmo tempo, continuar com a ideia de que o branco é o que faz o bem? É uma coisa assim, e que a cultura italiana tem tudo isso. Quando ele fala que a cultura negra é flexível, o que ele está querendo dizer? Não tem bem, não tem mal. Ele está com todos os estereótipos. E aí é importante pensar que a ideia de cultura, né, ela se transformou numa noção tão fixa, estanque e estável como a de raça biológica. Quer dizer, o racismo não é, hoje em dia, mais pensado como um racismo ligado à biologia. As pessoas já desconstruíram essa ideia, mas elas colocam a ideia de cultura no lugar, e aí também tem culturas superiores e culturas inferiores, e essa ideia ela ficou tão forte e tão arraigada quanto a de raça biológica, só com um problema maior. A de raça biológica você pode provar através da ciência que não existe. A ideia de cultura ela pode ficar sendo usada o tempo todo e você não consegue, com a ciência dura, né, que é essa biológica, falar, olha, isso não existe. Então ela vai, né, sendo reproduzida. Mesmo que você prove para o sujeito que, olha, você está falando dessa cultura italiana e o fascismo que aconteceu lá. Não, isso foi uma exceção. Né? Você pode ir indo... A ideia de cultura ficou fixa, né? Então, tem que desconstruir essa ideia de cultura e eu trouxe isso para mostrar como a ideia de superioridade intelectual, moral, ainda está, né, carregada quando se fala da ideia de branco. Então, essa primeira parte eu quis mostrar como a ideia de raça construída no século XIX faz efeito e ainda funciona para os brancos terem uma ideia de supremacia e de superioridade ligada à ideia de civilização como um todo. E civilização inclui moral, estética, todos esses exemplos que eu dei. E aí uma pergunta que eu fazia depois é o seguinte: isso não é um legado da escravidão apenas. É um legado da escravidão apenas, só que como o poder é algo que não se tem, né, um poder é algo que se exerce, como eu acabei de dizer, tem que ser legitimado todos os dias. Assim, os brancos continuam nos lugares de poder porque eles continuam legitimando e perpetuando o racismo. Porque se fosse apenas um legado, não, assim, a reprodução ia parar de uma geração para outra. Né? Ela teria parado ali com a abolição. Ou seja, ela tem que estar fazendo efeito no cotidiano diário. E aí é um capítulo da minha tese que eu chamo de Branquitude em Ação, Formas e Manutenção do Poder e o Medo Branco. E é para tentar entender uma coisa que é o seguinte: como é que vai funcionar? Né? Como é que os brancos se agarram aos privilégios dele? E tem uma pergunta que eu falo: você acha que você tem privilégio por ser branco? Aí eu vou trazer algumas falas. Eu já consegui serviço porque eu era clara e a outra pessoa era negra. E depois descobri que a pessoa era racista, que ela não gostava de negro. Essa é a Lívia, empregada doméstica. Todos os homens são fictícios, tá? Meu chefe é bem racista. Dizia que ele só gostava de trabalhar com gente branca. Tinha preferência por branco. E se eu fosse negro? Nunca teria sido contratado. Marcelo. Aí outra. A gente que nasceu branquinho, claro, é como se tivesse sido convidado a uma festa. A gente entra na festa sem problema nenhum. A pessoa não se recebe de qualquer lugar. Acho que o negro tem mais dificuldade. Não digo de uma festa formal, isso é brincadeira. Mas para procurar emprego, por exemplo, teriam preferência por um branco na hora de preencher uma vaga. Vai passar uma coisa mais de elite, uma classe social maior. A fala ou seja, todos os entrevistados reconhecem que tem privilégio. A segunda pergunta que eu faço logo depois, isso foi uma pegadinha, mas você acha que tem privilégio? Você é a favor das cotas? As pessoas respondem: não, somos todos iguais. O cara acabou de me responder que ele tem privilégio. E ele consegue, na pergunta depois, falar: não, somos todos iguais. E aí uma das formas que eu chamo de... que eu vou falar que é a ambiguidade e ambivalência. O racismo não funcionaria no Brasil se não tivesse uma ambivalência no discurso do que é a sociedade brasileira, do que é a nação, do que é o brasileiro. Né? A gente tem um discurso que é o discurso que mais
faz elogio à mestiçagem, que é o que é um dos discursos que mais faz elogio à cultura negra. Se você for pensar como o que se vende do Brasil é o samba, a feijoada, o carnaval. Mas ele é vendido como se fosse o futebol brasileiro, nunca como se fosse, né, ligado a uma cultura negra. Ou seja, o que é do branco é só do branco, o que é do negro é do brasileiro. Essa apropriação. E aí é uma esquizofrenia. Por que eu falei de ambivalência e de ambiguidade? Porque você consegue fazer um racismo que é quase um crime perfeito, porque você valoriza a cultura e desvaloriza o sujeito. Ou seja, aí como que acontece? Valorizamos o carnaval, só que é Adriana e Galisteu e etc, que estão lá em cima nos carros alegóricos, né? Hoje em dia. São as mulheres brancas e loiras, e as negras continuam carregando o carro. Ou seja, você consegue fazer o elogio da cultura sem o sujeito, né? E quando aquela mesma cultura ela é feita por brancos, ela não tem problema, né? Tem um candomblé aqui na Santa Cecília, que é um candomblé que muita gente... Só que o pai de santo é branco, todo mundo que frequenta é branco, da Zona Oeste. Ele não tem um problema da polícia parar ali na frente, da polícia prender. Entendeu? Então, a mesma cultura, quando é feita por sujeito branco, ela não tem problema. Então, por isso que dá uma ambivalência, uma ambiguidade. Você fala assim, não, a gente não tem racismo no Brasil, senão a gente não estaria elogiando essa cultura. Quer dizer, há um elogio da cultura sem os sujeitos. E aí, bom, eu faço essa pergunta, se é a favor das cotas, e as pessoas dizem que não. Logo depois. Quanto tempo eu tenho? Deixa eu ver. Essa é a primeira parte assim, que eu falei, tem a ver com essa construção identitária, que ela vai se opor ao negro, né? Essa ideia relacional de como que a identidade branca ela se apresenta como uma ideia de superioridade racial. E aí, a segunda parte da minha pesquisa vai mostrar como a própria ideia de raça faz fronteiras e hierarquias internas dentro do grupo de brancos. O que eu quero dizer com isso, né? É que tem uma ideia de origem por trás da ideia de raça, que é essa ideia de origem, que é essa ideia de civilização. E eu pergunto, e ela está no corpo. Essa ideia está no corpo, por isso que é uma ideia racial, ela está no fenótipo. Eu pergunto para uma entrevistada assim, o seguinte: você consegue pensar uma escala de brancos? Ela responde assim: consigo. Tem o branco que a pele é branca, o cabelo é escuro e crespo. Tem o branco que tem o cabelo escuro, mais liso e olho claro. Tem um branco que tem cabelo castanho claro, mais crespo. Acho que o cabelo crespo está sempre pior. O cabelo liso é o sonho de consumo. E os traços, eu pergunto. Ela, os traços. À medida que o nariz vai ficando menor e mais fininho, vai ficando mais branco. Apesar de que italiano tem narigão, só que é para frente, não é para o lado. Mas eu acho isso. Daí vai dar um alemão. Se você for para a Alemanha, tu vai ver que as pessoas têm um nariz menor, mais fininho e tal. O branco mais puro é o loiro de olho claro. Aí depois que ela fala, que horror, né? É um conceito muito nazista de raça pura, mas é assim que eu vejo. Quer dizer, ela mesmo... Ou seja... Mas assim, as pessoas, assim, pelo menos elas foram sinceras, né? Porque isso aí está funcionando. Quando a branca loira de cabelo liso e olho claro, ela tem um lugar de prestígio maior do que a própria branca morena de cabelo castanho, é essa ideia de raça que está funcionando. Quer dizer, ninguém aqui é louco, nenhum dos meus entrevistados, ninguém é de direita, ninguém aderiu, quase nenhum deles aderiu ao fascismo, sou oposição. Aliás, são todos entrevistados progressistas, em geral, né? Foi uma coisa, porque para eu conseguir essas entrevistas, que eu não falei,
eu queria que fossem pessoas que conseguissem se sentir à vontade comigo. Então, tirando esses entrevistados que têm a ver com os mendigos de rua, a maioria dos entrevistados de classe média, até a 400, foi indicação de pessoas conhecidas ou pessoas que me conheciam. E eu falava assim, eu esqueci de contar essa parte, por favor, seja sincero comigo, assim, você não vai ser preso, nada vai acontecer, etc. A gente está construindo conhecimento e vai ajudar muito. No fim da pesquisa, todo mundo era muito honesto comigo mesmo. Então, eu acho que essa história dos entrevistados serem conhecidos e o que às vezes parece que não é bom, foi ótimo no caso dessa pesquisa, porque não aparecia como essa pessoa que vai me acusar, ou vai me prender, ou algo vai acontecer, né? Então, quando ela fala, é um conceito meio nazista, ela percebe. Mas o que está por trás, né, e que eu acho interessante disso, é a pergunta que eu faço assim, ó. Quem é branco para você? Olha essa fala. Quanto mais limpa a genética vinda da Europa, você tem um branco mais puro, tipo propaganda de sabão em pó, que vem do norte da Europa, e Rússia, aquela região. Eu sou bem branco, deve ser a descendência russa, norte da Europa. É diferente do sul, norte e sul da Itália, por exemplo. No sul as pessoas são mais morenas, cabelo mais enrolados, por exemplo. Tem gente misturada da invasão dos otomanos. No norte já são mais suíças, por exemplo. No sul as pessoas são mais morenas. E já tudo isso mais bagunçados, mais desorganizado. Quer dizer, o moreno com o desorganizado, o suíço com o organizado. Quer dizer, olha a ideia de raça funcionando a cada segundo. Você pode ver da Suíça para cima, onde não teve mistura, é tudo melhor. O branco brasileiro não é tão branco, não é branco puramente branco, mesmo porque o branco brasileiro descende de Portugal, e o português já é misturado, sempre foi colônia de férias de outros povos, da África, dos árabes. Quer dizer, não, é assim, tipo, os entrevistados me ajudaram, eu não tive que fazer muito esforço para achar racismo, né? O pessoal colaborou com a pesquisa e tal. E aí, para continuar essa ideia de origem que eu queria falar, e eu acho que é importante para os paulistas pensarem nisso, tem uma fala que ela é bem interessante para a gente pensar que é como que a ideia de origem é que está funcionando, né? É um entrevistado que fala assim: tem muito nordestino branco, mas nordestino para mim não é branco, é nordestino. É uma mistura geral de português, índios e negros. O nordestino não é o que nasceu no Nordeste, mas sim uma mistura. Por exemplo, o Cantoróto nasceu no Nordeste. Todo mundo sabe quem é o Cantoróto aqui? O Cantoróto ele é branco, ruivo, de olho verde. É um cantor. É um cantor. Pernambucano. Pernambucano, é. Ele fala o seguinte: o nordestino não é o que nasceu no Nordeste. Então tem um holandês, né? Holandês. É. Por exemplo, o Cantoróto nasceu no Nordeste, mas não é o que eu chamo de nordestino. Ele tem cara de branco europeu. Já o branco nordestino tem a cabeça chata, é baixinho, uma outra coisa. Essa fala eu acho muito interessante para a gente pensar na cidade de São Paulo. Porque se você for pensar no nordestino branco de olho verde, tipo o Otto, que foi o exemplo que ele deu, ou esses nordestinos descendentes de holandeses que vêm do Recife, eles não passam discriminação em São Paulo. Não é? Quem passa discriminação por ser nordestino é esse cara que ele falou aqui, ó, o tal da cabeça faixa. Então, é um preconceito racial que está por trás. Essa ideia que ele acabou de mostrar, que é uma mistura de índio com negro, ela está ligada ao fenótipo do sujeito. Eu trouxe essa fala para a gente pensar que a ideia de origem, o outro lá é nordestino, mas ele está com a ideia que, né, tipo, é pernambucano com descendência holandesa. Então, a gente não discrimina. Gente, bom, eu poderia falar da minha pesquisa mais horas, mas eu vou fechar aqui com o final, porque senão não vai dar tempo. E o final, a última parte da minha pesquisa, é o que eu vou chamar de fissuras entre a brancura e a branquitude, possibilidades para a desconstrução do racismo, que talvez essa é o que nos interessa, né? A gente tem que fazer a denúncia, mas pensar uma construção de uma educação étnico-racial para a desconstrução do racismo. E aqui são entrevistados que eu percebi que o racismo estava bem desconstruído nele, né? Que não tinha uma fala
muito racista. Tinha uma fala de reconhecimento dos privilégios, esses sujeitos. Eles reconheciam o privilégio, eles entendiam que tinham privilégios e não legitimavam, ou seja, eram a favor, são os 3 que são a favor das cotas dos meus entrevistados. E... 3 de 40? Oi? 3 de 40? É. E o que é interessante nesses entrevistados é que eles... Eu queria dizer que eu não acredito que tem racismo on e racismo off, né? Tipo assim, o cara é racista ou não é. Eu acho que racismo é todo mundo tem algum lugar e é uma desconstrução, mas tem aquele que é muito racista, tem o que é menos racista, tem o que está se vigilando para não ser racista. Então, não existe racismo on e racismo off. Mas esses entrevistados aqui, eu não vou falar, eles não são racistas, né? Nem dizer que são. Mas eles estão lidando com essa questão e eles estão pensando nela, etc. E tal. E aí, no meu estágio de doutorado de sanduíche na Califórnia, eu peguei a teoria de uma afro-norte-americana que ela chama Frances Windance Twine. Ela é antropóloga, que ela faz uma pesquisa com casamentos interraciais e ela quer entender como que brancos dessas famílias interraciais lidam com a branquitude deles, né? Se eles negociam, se eles reconhecem privilégios, se eles não negociam, se eles são racistas dentro da própria família. De cada 10, ela fez uma pesquisa de 9 anos, entrevistou 120 famílias, 121, acho. De cada 10 famílias que ela disse que entrevistou, duas pessoas brancas da família adquiriram o que ela vai chamar de racial literacy, que eu traduzi para o português como letramento racial. E o que seria letramento racial? É um conjunto de práticas que pode ser melhor caracterizado como uma prática de leitura, uma forma de perceber e responder individualmente às tensões da hierarquia raciais da estrutura social. E aí eu queria dizer que é individualmente que o racismo tem que ser combatido em várias frentes, uma delas é individual de cada sujeito, mas não funciona sozinho, como disse o procurador Márcio. Desculpa, procurador-geral. Desculpa. Não é só boa vontade que funciona, então tem que ter uma ação coletiva, mas é diferente quando a gente faz uma ação coletiva onde os sujeitos dentro das instituições estão sensibilizados para a questão, ou onde eles não estão. Então, é uma resposta individual, uma forma de perceber e responder às tensões e hierarquias, que inclui o seguinte: 1. O reconhecimento do valor simbólico e material da branquitude. Nesse sentido, o que eu quero dizer falar, olha, eu sou branco de alma negra, e para ser da luta antirracista nunca funcionou, não funciona. Entendeu? O que tem que se falar, o que é dito é, olha, eu sou branco, tenho privilégios e quero, né, combater eles. Né? É um reconhecimento desses privilégios. 2. A definição do racismo como um problema social atual e não apenas um legado histórico, isso é muito importante, porque é reconhecer que, cotidianamente, a gente tem práticas culturais que legitimam o racismo. 3. O entendimento de que as identidades raciais são aprendidas e um resultado de práticas sociais, ou seja, se é um aprendizado, a gente pode desaprender, que racismo não tem a ver com genética, racismo não tem a ver com essência, racismo só tem tudo a ver com poder e aprendizado. 4. A posse da gramática e um vocabulário racial que facilite a discussão de raça, racismo e antirracismo. Nesse sentido, a gente, no Brasil, precisa caminhar muito, porque as pessoas não conseguem falar a palavra negro e branco, né? Moreno para lá, moreno para cá. Então, falar nesse sentido, ter uma gramática mesmo pra gente, que nem quando a gente vai fazer políticas da saúde da mulher. Alguém tem problema de falar de políticas da saúde da mulher? Não, as pessoas falam. Políticas da saúde da população negra também, porque vai ter, o racismo vai incidir, vai fazer efeitos psíquicos, etc. também nessa população. Então a gente tem que conseguir falar negros e brancos sem ser um problema e sem as palavras, elas não tem que ter um conteúdo dentro desse brancos e negros. O problema é que a gente não consegue falar porque ela está recheada de conteúdos e significações, né? Brancos e negros são contornos, que eu queria, né? Uma ideia de contorno sem conteúdo. Por que é contorno? Porque o racismo incide e separa entre um grupo e outro. Mas para libertar o sujeito dessa racialização, que eu digo que raça é um contorno sem conteúdo, ou seja,
A pessoa não é porque ela é negra, ela tem tal cultura, porque ela é negra, ela vai gostar de samba, porque ela é negra, ela vai ter que deixar o cabelo assim ou assado. Raça, a única coisa que unifica todos os negros do Brasil é que todos passam por racismo. O resto, cada um, né, é um sujeito que vai ter que lidar se ele vai querer entrar ou não vai querer entrar no movimento negro, se ele vai querer produzir uma etnicidade a partir dessa ideia de raça, se ele não vai querer produzir, se ele quiser ser da cultura negra, ou se ele quiser ouvir violino e música clássica e ler alemão. Não, raça não pode ser um aprisionamento para o sujeito. Então ela tem que ser a ideia de negros e brancos como uma ideia de privilégio, como uma ideia de poder, né, ligado um ao outro, e não com conteúdos ligados a esses signos. 5. A capacidade de traduzir e interpretar os códigos e práticas racializadas de nossa sociedade, que é falar, olha, isso é uma questão racial e não um mal-entendido, praticamente isso, né? É interpretar, saber interpretar quando uma questão é uma questão racial. 6. Uma análise das formas em que o racismo é mediado por desigualdade de classe, hierarquias de gênero e heteronormatividade. Isso eu podia ficar falando várias horas na minha pesquisa, que faz diferença, né? Uma mulher branca não tem os mesmos privilégios que um homem branco, né? O gênero incide, mas a branquitude está ali, né? Como dispositivo de poder mesmo dentro desses eixos. Bom, e aí, isso que é o que ela vai chamar de letramento racial. E é o que eu digo que esses 3 entrevistados adquiriram por motivos diferentes, de formas diferentes. Um dos entrevistados, ele era aqui da Zona Leste, e era o único branco do bairro dele, ele convivia com negros em igualdade, não como essa ideia de serviçal, etc. e tal. Talvez essa proximidade com igualdade fez ele perceber que ele tinha privilégio, porque ele anuncia que na escola ele sempre viu que ele tinha privilégio entre os professores, ele era o único branco, e ele se inseriu no hip hop. Para ele foi uma forma de adquirir isso que chama letramento racial. A outra é uma mulher branca que ela é a empregada doméstica, ela adquire isso porque ela é de uma família de negros e ela vai percebendo que ela tem privilégio dentro da família. E o outro entrevistado é um dos mendigos de rua, que ele fala que ele radicalmente tem privilégios até para ganhar dinheiro. Mesmo quando ele está sentado aqui no Bradesco da Praça da Sé, desenha. Ele fala, eu fico aqui desenhando, tal, eu não gosto de ficar o dia inteiro pedindo dinheiro, porque eu gosto de desenhar. Eu ganho mais dinheiro que meus amigos negros, ele fala. Ou seja, isso, ele tem uma ideia muito grande de... Ele adquiriu isso que é chamado de letramento racial, que pode advir por várias formas, ou de alguns jeitos. Acho que é isso. Vou abrir agora para as perguntas.